Olá, meu Brasil varonil, meu bom dia, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 4 de janeiro de 2026, domingo, amém? Tenho aqui uma palavra de Deus para você, quero te abençoar com essa palavra. Nosso livro é Hebreus, capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Seja constante o amor fraternal. Amém? Terminamos o capítulo 12 ontem, hoje é o capítulo 13, é o último capítulo do livro de Hebreus. E do versículo 1 ao 6 ele fala de deveres sociais, do versículo 7 ao 17 ele fala de deveres espirituais, e depois do 18 ao 25 vai fazer algumas recomendações pessoais, que aí é o final do livro. Vamos aqui ao versículo 1, um versículo pequeno, mas de muita importância para a vida de um ser humano, de um crente, de uma pessoa que quer viver dignamente. Amém? Ele vai dizer: seja constante o amor fraternal. O que é que esse texto quer nos ensinar com isso? Amor fraternal. Essa, essa é uma condição muito graciosa, né? A atitude, assim, correta para a vida de um genuíno crente, ela precisa ser de uma forma constante e ininterrupta. Você não pode ser um crente, gente boa hoje, e amanhã ser um crente que está dando pontapé em todo mundo. Pelo contrário, amanhã você tem que ser melhor cada vez mais, porque com Jesus é melhorando, e melhorando, e melhorando, e crescendo, espiritualmente, tá bom? Então, ele diz, seja constante. Isso me chama a atenção porque essa condição de ininterruptibilidade na vida de um cristão. Você não pode amar a Deus mais hoje e amanhã amar menos. Você não pode amar o próximo hoje e amanhã não amar. Você não pode querer o bem hoje e amanhã querer o mal. Então, a condição de uma pessoa com a vida transformada, ela é constante. E nesse sentido, assim, quando fala dessa constância, isso significa que se você hoje fez o bem, amanhã tem que fazer também. Você não pode fazer o bem hoje e amanhã o mal. Cadê a constância nessa sua vida de crente? Cadê as atitudes coerentes? O que eu digo hoje eu preciso dizer amanhã. A não ser que eu tenha dito uma coisa errada, eu posso, perdão, pedir desculpa a você, eu vou consertar isso aqui. Mas se há uma posição correta, precisa ser constante. Se Jesus é Deus, ele é Deus hoje, ontem e amanhã e eternamente. Então, quando eu estou dizendo isso, é porque o texto diz, seja constante. Então, você não pode ser uma pessoa que é de um dia como crente, como cristão, você não pode ser uma pessoa de um jeito hoje e amanhã de outro, não. Ah, mas hoje eu estou zangado. Amém. Podemos nos zangar, podemos nos insatisfazer com algumas coisas, é natural. Agora, eu não posso ser uma pessoa desregrada na minha postura de crente, de maneira que eu não tenha uma certa coerência. Amém? E aí, essa constância, aí o texto vai dizer que é o amor fraternal. O amor fraternal, ela é um caráter de um genuíno crente que conduz a esse crente em Jesus a etapas de crescimento. E crescimentos morais, nos valores morais, éticos, morais, valores espirituais. Então, eu vou dizer assim, sem o dom do amor de Deus no seu coração, é difícil desenvolver essa característica fraterna. Você vai ser um crente, mas não ama. Pastor André, pode? Pode. Tem crente aí que parece um porco-espinho. Ele chega perto de você ali espetando. Infelizmente é crente. Mas não, esse amor fraternal não foi desenvolvido no coração. Ama. Ah, eu te amo. Eu te amo, mas eu estou te escoiciando. Que amor é esse, né? Precisa ser esse amor. Então,
o versículo vai dizer assim: seja constante o amor fraternal. Isso é uma atitude correta de um crente, que esse amor fraternal ele é um caráter de um genuíno crente que vai lhe conduzir a etapas para crescimento. Se você não ama, como é que você pode crescer espiritualmente? Se você não tem esse dom do amor de Deus, então peça o dom do amor para que você cresça cada vez mais espiritualmente. Eu já vi uma pessoa, misericórdia de Deus. Já comecei, vou dizer, senão você vai pecar muito mais. Eu já vi uma pessoa falando de línguas e depois, quando fora do templo, tava os tapas, literalmente com outra lá, porque a outra veio criar problema. Era uma descrente lá que chegou. Aí, cadê? Tem o dom de línguas, mas não tem amor. Amém? Então, isso é muito importante, amado. Olha, o amor fraternal, ele é esse caráter do crente, que eu digo que ele vai servir de âncora, vou chamar assim, para um desenvolvimento espiritual, um crescimento espiritual, de forma que você possa amar aos irmãos, não na igreja, mas até aos outros que você não conhece. Olha o que Pedro escreve. E Pedro, antes de se converter, era um homem que puxava da espada e dava um tiro no outro. Tá certo? Olha o que Pedro. Eu não errei, não, estou brincando mesmo. Tá certo? Espada e dá um tiro, tá bom. 2 Pedro 1, 5, 6 e 7, Pedro diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Tudo aqui são caráter, faz parte do caráter de um cristão. E é preciso empenhar-se, né? A fé, a virtude, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Sem o amor, os outros ficam comprometidos. Amém? Deixa eu dizer aqui mais uma coisa aqui para nós com relação em que seja constante o amor fraternal. É que o amor fraternal, ele não se limita aos irmãos em Cristo Jesus. Mas os irmãos em Cristo Jesus têm que amar. Esse irmão é chato, mas ele é seu irmão. É amar, tratar bem. Ele saiu daqui, não quer mais nem conversa com a gente aqui, mas tem que amar. Ele continua crendo, não abandonou a fé, é seu irmão. Ele é de outra congregação que só faz criticar a gente. Não tem problema, se ama, se ele é crente, se ele é seu irmão. Então, mas o amor fraternal não se limita só aos irmãos da congregação. Ele ultrapassa a barreira desses limites congregacional, do que nós chamamos de igreja, né? Então, igreja somos nós, é uma confusão danada. Ele ultrapassa isso de forma que o amor fraternal ele vai para a sua família de descrentes. Porque você tem irmão descrente, você precisa amar, você tem sobrinhos, parentes, cunhados, né, que são descrentes. Então, esse amor ele vai além dos irmãos da igreja. Uma família saudável, existe esse amor fraternal com os irmãos da família, mesmo você sendo crente, você não pode deixar de amar seus irmãos de sangue se eles não se converteram jamais. Que crente é você? Amém? Então, assim, e uma família saudável, um irmão cuida do outro. Estou falando de família de sangue, um irmão cuida do outro. Isso é família saudável. Amém, irmão? Então, seja membro da família, está com problema, a tendência é ajudar o outro. Na igreja, nós temos que. É para ser assim. O irmão está com necessidade, se a gente pode, ajuda. Se não pode, pelo menos dá um abraço, ora por ele, consola, conforta. Se está com fome, dá um pão. Isso é amor fraternal. Mas esse amor, ele se estende à nossa família e se estende às famílias que não são nem nossa família de sangue. Se estende a todas as pessoas. Amém? Da mesma forma que eu amo os irmãos na igreja, que deve ser mesmo com amor fraternal, que são os irmãos da comunidade, e essa comunidade vai ser saudável, eu preciso amar a minha família de uma forma geral, sendo crente ou não. Eu preciso amar as pessoas do mundo inteiro, sendo crente ou não, no sentido de querer o bem delas. Amém? Olha o que Jesus nos ensina através de João, no capítulo 13, versículo 34.
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ame aos outros como eu vos amei. Você serve a Jesus? Jesus amou o mundo, capítulo 3 do Evangelho de João. E o mundo é o mundo inteiro. A salvação é para quem crê, amado, e você possa ser alcançado pela revelação do Espírito de Deus, da sua palavra, da palavra de Deus, você possa crer em Cristo como Senhor e Salvador. Isso é salvação, isso é vida eterna. Agora, vida em comunidade, você precisa amar as pessoas. Vê aí um moribundo caído. Um dia desse tinha um cidadão caído ali com a cabeça ferida. Eu botei ele dentro do carro e fui deixar no Frotinha, para o médico dar uns pontos lá na cabeça dele. E ele bêbado olhava para mim assim e dizia assim: só podia ser tu mesmo, pastorzinho. Eu digo amém, Jesus. Você acha que eu assim, é bom? Não, bicho bêbado, mijado, saindo sangue da cabeça. Botei dentro do meu, eu forrei com lençol, eu botei dentro do meu carro e levei. Isso é amor fraternal. É querer o bem das pessoas. Se você não consegue amar nem a você mesmo, você não vai conseguir amar ninguém, porque Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Está no capítulo 23, 22 de Mateus. É amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Então você começa se amando. Amém? Aí você ama a Deus e ama o próximo. E o próximo, meu irmão, não é só aquele que eu quero bem, não é só aquele que me trata bem. São todos. Então, eu estou aqui trazendo essa palavra. Seja constante o amor fraternal, esse amor como se de irmão, de querer o bem das pessoas. Irmandade na igreja, irmãos de sangue, e todas as pessoas você deve ter amar. Eu vou dizer assim, se você é um cristão e não ama seus irmãos da igreja como deveria, você precisa repensar. Não ama a sua família, nem ama o próximo como deveria pensar, porque todos são próximos. Amém? Você deve pensar, porque acho que você não entendeu a dimensão da grandeza do amor de Deus por você ainda. Um amor que foi capaz de morrer na cruz por você, por toda a humanidade, mas você que já creu precisa vivenciar, porque aqui essa situação de amor fraternal, isso é uma condição social, querer o bem. Quantas pessoas caíram no meio da rua você já ajudou? Ou só passou de largo como o sacerdote e o levita lá da parábola? Evangelho é prática de vida, meu querido. Ame as pessoas, queira o bem das pessoas. Amém? Quem crê está no céu, mas estamos na terra para exercitar esse amor fraternal na terra. Eu vou dizer assim, simplesmente ame, queira o bem das pessoas, não queira o mal de ninguém. Isso não é concordar com o pecado dele, não, mas é amá-lo no sentido de querer o bem. E se é da família, olha, você tem que amar, perdoe. E se é da igreja, você tem que abraçar. Saiu da sua congregação, não fique com raiva, não. A gente fica chateado porque a gente espera que não se desvie totalmente, tá certo? Mas precisamos continuar amando a todos indistintamente. Ame com amor constante e fraternal.